Dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Chuvas deixam dezenas de desabrigados no interior do Maranhão e cidades entram em situação de emergência. Núcleo Geoambiental prevê chuvas ainda mais fortes no mês de abril. Confira também: acusado de matar a ex-namorada por causa de ciúmes é preso em Caxias. Homem é assassinado na porta de casa em Lago da Pedra. Acúmulo de cargos leva o Ministério Público a processar 17 na cidade de São João Batista. E campanha Abril Marrom alerta para prevenção e combate à cegueira. Está no ar o Jornal Central dessa terça-feira, 2 de abril de 2019. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. De acordo com o Núcleo Geoambiental da Universidade Estadual do Maranhão, o mês de abril vai continuar de muita chuva aqui em São Luís. E a previsão é de fortes chuvas já nessa primeira semana. Ainda segundo o Núcleo, as chuvas podem ocorrer de forma isolada durante a madrugada e acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento. Para essa terça-feira aqui em São Luís, tempo segue nublado com pancadas de chuvas esparsas. A máxima na capital maranhense hoje não deve passar dos 31 graus. Nas cidades de Imperatriz, Barra do Corda, Caxias e Bacabal, tempo nublado e pancadas esparsas de chuva. A máxima nesses locais não deve passar dos 33 graus. Chuva ocasional e isolada nas cidades de Codó e Balsas. Nesses locais, a temperatura varia entre os 20 e 34 graus. E uma cidade do Maranhão decretou situação de emergência e famílias foram retiradas da área de risco. André Marques. A Prefeitura de Boa Vista do Grupi decretou situação de emergência no domingo, após as fortes chuvas que atingem o município, que fica distante a 237 quilômetros de São Luís. O rio Grupi transbordou e os alagamentos atingiram casas e prejudicam o trânsito na cidade. A Prefeitura estima que mais de 650 pessoas estão desabrigadas e vivendo provisoriamente em igrejas, escolas e outros prédios públicos. As aulas da rede pública foram canceladas e vários danos materiais foram registrados. Já em São Luís, equipes da Defesa Civil estiveram nesta segunda-feira no bairro Sacavém para retirar 14 famílias que ainda permaneciam em áreas fortemente atingidas pelas chuvas e que representam riscos. Os moradores retirados do local vão receber temporariamente o aluguel social. Trata-se de uma quantia destinada ao pagamento da locação de residências enquanto eles ficam sem local permanente de moradia. Central de Notícias de São Luís, André Marques. Cidade de Imperatriz permanece em estado de alerta devido às fortes chuvas. Da região, Francisco do Vale. As fortes chuvas que caíram na madrugada desta segunda-feira, 1º de abril, causaram diversos transtornos aos moradores dos bairros e povoados de Imperatriz. A previsão da meteorologia é mais chuva intensa nesses próximos 15 dias na região. De acordo com o secretário de Infraestruturas, Igomar Filho, de acordo com dados pluviométricos, esta foi uma das chuvas mais intensas dos últimos 2 anos, com registro de 82,5 milímetros de chuva nessas últimas 12 horas em Imperatriz. Esse grande volume d'água agravou praticamente 3 bacias que cortam a cidade: Riachos Bacuri, Capivara e Grota José de Alencar. O superintendente da Defesa Civil, Josiano Galvão, constatou que os locais mais atingidos com os alagamentos foram os moradores dos bairros Parque Alvorada 1 e 2, Vila Ipiranga, Mutirão e Avenida JK. Estava previsto apenas 20 milímetros de chuva neste domingo, 31 de março, porém chegou a 82,5 milímetros, maior volume dos últimos 2 anos, situação que deixa em alerta os órgãos da Defesa Civil no sudoeste do Maranhão, norte do Tocantins e sul do Pará. Nesta terça-feira, o dia amanheceu parcialmente nublado em Imperatriz, com muitas nuvens durante o dia, com chuva a qualquer hora. A temperatura nesta manhã chegou aos 23 graus. A previsão de chuva é de 30 milímetros, probabilidade de 75% de chover em Imperatriz. Central de Notícias de Imperatriz, Francisco Vale. Trânsito.
O motociclista morreu após uma colisão na BR-222 na região de Vargem Grande. De acordo com as primeiras informações, um buraco no asfalto pode ter influenciado no acidente. Da região, os detalhes com o Antônio Carlos. Na manhã desta segunda-feira, dia 1º de abril, por volta das 11h30 da manhã, um acidente grave aconteceu próximo ao povoado Mato Grosso, na BR-222, no município de Vargem Grande. O acidente envolveu um carro e uma motocicleta. Segundo informações que chegaram até a nossa redação, a vítima fatal estava pilotando a moto quando aconteceu a colisão com o carro. O homem foi identificado como Leonardo, morador do povoado Fincapé, município de Presidente Vargas. Com o impacto, o carro acabou saindo da pista e ficou dentro de um poço na lateral da BR. Populares que estavam presentes também informaram que o motorista do carro se evadiu do local, alegando ir apresentar-se na Delegacia de Polícia Civil de Vargem Grande para relatar o acontecido. Da redação de jornalismo da Rádio Balaiada FM em Nina Rodrigues, Maranhão, Antônio Carlos, Central de Notícias. No próximo bloco, preso jovem acusado de matar a ex-namorada em Caxias. Estamos apresentando Jornal Central. Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 989-8305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial. Homem é morto a tiros na porta de casa na cidade de Lago da Pedra. Os detalhes com o nosso correspondente na região, Bernardo Braz. Nesta segunda-feira, 1º de abril, por volta do meio-dia, um homem identificado como Amadeus do Nascimento Silva, mais conhecido pelo apelido de Branco, de 30 anos de idade, foi assassinado a tiros na cidade de Lago da Pedra. Segundo informações de populares, Branco estava sentado na calçada de sua residência, localizado na rua Rui Barbosa, bairro Serra Dourada, quando indivíduos num carro prata pararam no local e dispararam em sua direção, alvejando a vítima que estava sentado. A polícia informou que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas. A sua família é natural da zona rural de Lagoa Grande do Maranhão. Branco já possuía passagem por tráfico de drogas. E 2 irmãos dele estão presos na penitenciária de Pedrinhas, em São Luís. Branco deixa a esposa e filhos. Central de Notícias, de Lago da Pedra, Bernardo Braz. Em São Luís, 4 adolescentes fugiram na manhã desta segunda-feira da unidade da Fundação da Criança e do Adolescente no bairro do São Cristóvão. 3 já foram recapturados. Por meio de nota, a Fundação da Criança e do Adolescente, FUNAC, informou que nessa segunda houve um tumulto no Centro Socioeducativo de Internação e que resultou na fuga de inicialmente 8 adolescentes. 4 foram imediatamente recapturados e os demais em buscas feitas na região. Em Caxias foi preso um jovem acusado de matar a ex-namorada a facadas. A motivação do crime, segundo a polícia, teria sido por ciúmes. Os detalhes dessa história com a repórter Taliana Luiz. A polícia prendeu nesta segunda-feira Manuel Natalino da Silva Neto, de 20 anos, principal suspeito de ter assassinado a ex-namorada Kaisa de Souza Lacerda, de 23 anos, com uma facada no pescoço na cidade de Caxias. O crime teria acontecido na madrugada de domingo durante uma festa na cidade. Manuel teria confessado à polícia que teve uma discussão com Kaisa no dia do assassinato. A vítima teria rompido o relacionamento de 1 ano e meio com Manuel e ele não se conformava com a separação. A vítima já havia denunciado por 2 vezes o ex-companheiro por violência doméstica e lesão corporal. A polícia acredita que Manuel matou a ex-namorada por ciúmes. Após cometer o crime, Manuel fugiu, mas acabou preso após denúncias de parentes da ex-namorada. Este ano, até a primeira quinzena de março, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, já foram registrados 10 casos de feminicídio em todo o estado. Central de Notícias, de São Luís, Taliana Luiz.
Vereador e suplente de vereador vão a júri popular por morte de outro vereador em Barra do Corda. Confira na matéria de Astrogildo Melo. Chegando de Barra do Corda com as informações que nesta quarta-feira acontece o júri popular conduzido pelo juiz da segunda vara, Dr. Irã Corban, filho de um caso que ocorreu no dia 22 de setembro de 2012, quando então houve a morte de um vereador, Antônio Aldo Lopes de Andrade, e que o atual vereador Paulo Lima Bandeiro é acusado da trama da morte do candidato e demais pessoas que estavam nesse consórcio que vitimou o ex-vereador e o borracheiro no local onde ocorreu o crime, Almir dos Santos Bezerra. Já foram julgados James Rodrigues Silva, Jadson Silva Costa, que está foragido, Jonas Fernandes de Almeida. E nesta quarta-feira sentará no banco dos réus Douglas Ferreira da Silva, Paulo Roberto Lima Bandeira, vereador, e Wilson Silva Souza, suplente de vereador. Esse júri terá como acusação promotor de justiça Clodoaldo Nascimento Araújo, da comarca da cidade de Dom Pedro, como os promotores da comarca, Edilson Santana e Guaraci Arruda, se julgou suspeito por motivo de foro íntimo, foi nomeado este promotor para fazer a acusação. Este júri promete entrar pela madrugada de quarta para quinta-feira aqui em Barra do Corda, já que se trata de uma pessoa pública e de um crime que teve repercussões a nível de estado, porque na época de uma campanha política, o candidato a vereador pleiteando a reeleição foi assassinado e que um vereador que conseguiu a eleição também estava dentro deste complô que estavam pleiteando a legalização de uma terra que motivou o desentendimento, o planejamento da morte de Aldo Andrade. Astrogildo Melo, de Barra do Corda. Confira em instantes, novos profissionais do programa Mais Médicos são recebidos no interior do estado. Estamos apresentando Jornal Central. Ela lidera. E eu conto com todos vocês pra gente dobrar essa meta. E não é só quando tá no trabalho. Vamos lá, pessoal! Bora, bora, bora! Ela cuida. Inspira. Solta. E cuidado melhor não existe. Filho, vai doer só um pouquinho, tá? Ela protege. Na escuta, QSL total em deslocamento. Porque ela é a mais corajosa do mundo. Ninguém tem medo desse monstrão! Ela estuda e trabalha para se manter. Boa noite e até amanhã. Elas falam por todas. Chega de violência. Chega de assédio. Chega de feminicídio. Chega. Fale por todas você também. Chega de violência contra a mulher. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Política. Acúmulo de cargos leva o Ministério Público a processar 17 pessoas na cidade de São João Batista. Reportagem de Rodrigo Freitas. A Promotoria de Justiça de São João Batista acionou em 22 de março 17 servidores públicos por acúmulo ilegal de cargos. Eles respondem a ações civis públicas por improbidade administrativa. Foram acionados Adelmar Costa Júnior e Manuel José Cotrim Neto, que acumulam cargos inacumuláveis. O cargo de professor só pode ser acumulado com cargos que tenham exigências técnicas ou científicas específicas, o que não é o caso dos dois. Já os vereadores Thales Lima Pinheiro, Valdez Diniz Júnior e Zilmara Gisele Lindoso Serra foram acionados por acumularem o cargo eletivo com outros 2 de professor. Ao assumir o cargo na Câmara Municipal, os 3 vereadores deveriam ter requerido licença em um dos cargos. Além da proibição de acúmulo de 3 cargos públicos, o somatório das cargas horárias chega a 80 horas semanais, o que tornaria inviável a atuação nos 3 trabalhos. Os professores acumulam cargos nos municípios de São João Batista, São Vicente Ferrer, Cajapió e Olinda Nova, além do estado do Maranhão. Nas ações, o Ministério Público requer a condenação dos 17 servidores à perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento
ressarcimento do dano em valores atualizados, perda de todos os cargos em acúmulo ilegal, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, pagamento de multas de até 3 vezes o valor do dano e de 100 vezes o valor da remuneração recebida, além da proibição de contratar ou receber benefícios do poder público pelo prazo de 10 anos. Frente Parlamentar em Brasília defende mais recursos para os municípios. Direto da capital federal, nosso correspondente Nildo Costa. Aqui em Brasília, a Frente Parlamentar Mista em defesa do novo Pacto Federativo entregou ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a pauta legislativa dos municípios para este ano. Os projetos listados junto com a Confederação Nacional dos Municípios e a Frente Nacional dos Prefeitos buscam fortalecer os municípios e aumentar a arrecadação. O deputado Hildo Rocha, do MDB, defende o aperfeiçoamento da lei do ISS, que beneficia médios e pequenos municípios. Para que a gente equilibre a federação, para que seja verdadeiramente uma federação, onde os municípios são entes da federação, também possam ter o direito de ingressar no Supremo Tribunal Federal, porque tem muitas leis que são votadas aqui que são contra os interesses dos municípios. Então é correto, é justo que eles possam fazer esse pleito junto ao Supremo Tribunal Federal. Já o deputado Kleber Verde, do PRB, defende a desburocratização, principalmente quando se trata do déficit nos recursos para a saúde. No município de tudo acontece. E nós sabemos que há, por exemplo, a questão muito importante no Maranhão, que é a questão da per capita da saúde. Ou seja, o Maranhão recebe um valor muito aquém do que realmente deveria receber, em função desse per capita. Então essa revisão é fundamental. Além de outras ações que vão no sentido de poder fazer com que o governo descentralize os recursos federais. Nós estamos no momento de discutir, por exemplo, o novo Pacto Federativo. Ou seja, esse bolo orçamentário não pode ficar todo ele aqui na União. Central de Notícias de Brasília, Nildo Costa. Em entrevista exclusiva para a Central de Notícias, o deputado Arnaldo Melo defendeu a melhor divisão dos recursos públicos. Então nós precisamos sentar e reprogramar, redividir esse bolo de forma mais justa. Por isso que se tem permanentemente essas marchas incansáveis dos prefeitos do Brasil para Brasília. Você vê todo mês, 3 meses, 6 meses, os prefeitos marcham para Brasília, dos prefeitos para lá através da Federação dos Municípios, fazer as reivindicações de na mão, pedindo para os ministros, para o presidente da República dar mais 0,5%. Isso tudo tem que ser tratado, como se diz, dentro de um pacto da federação, entre as 3 esferas, federal, estadual e municipal. Serviços e utilidade pública. Campanha Abril Marrom alerta para a prevenção e combate à cegueira. Repórter Tirciane Chuvas. O projeto foi aprovado por unanimidade aqui na Assembleia Legislativa do Maranhão e é de autoria do presidente da casa, o deputado Otelino Neto. O problema que atinge ainda muitos maranhenses, que é a questão da falta de cuidado com os olhos. Muitos casos de perda parcial ou total da visão, alguns casos chegando à cegueira completa, são por conta de falta de informação, falta de cuidados essenciais com os olhos. Nesse sentido, nós, a partir desta lei, faremos do mês de abril um mês onde muitas informações serão disponibilizadas para a sociedade. Para a superintendente de acompanhamento à rede de serviços da Secretaria Estadual de Saúde, o projeto é um reforço às ações já realizadas pelo governo do estado durante todo o ano, como os mutirões do glaucoma e da catarata. Esse mês, na verdade, ele é o mês que simboliza, o combate à cegueira, e os mutirões, eles de fato atuam nessa necessidade. As pessoas, elas não precisam chegar à cegueira para buscar o atendimento. Então a gente está trabalhando com a prevenção e também com a execução do serviço. Novos profissionais do programa Mais Médicos são recebidos em Apicum-Açu. Repórter Hamilton Carlos. 4 médicos do programa Mais Médico foram recepcionados na manhã desta segunda-feira na Câmara Municipal de Apicum-Açu. Estiveram presentes os vereadores, o prefeito Cláudio Cunha, a secretária de Educação, o secretário de Saúde, Ramiro Saif, o secretário do Meio Ambiente, Jocenei Franco Rocha, e outras autoridades. Os médicos se comprometeram a prestar um bom serviço para toda a população apicum-açuense e trabalhar com muita responsabilidade. De Apicum-Açu, Hamilton Carlos, para o Jornal Central. No próximo bloco, animais silvestres são apreendidos em Pousada de São Luís. Estamos apresentando Jornal Central.
Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 989-8305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial. 6 animais considerados em extinção foram presos na manhã dessa terça em uma pousada próxima à Praia do Caolho, aqui em São Luís. No local foram encontrados um araçari de bico branco, um corrupião, um japim, um chechel e 2 tucanos de bico preto. De acordo com a polícia, uma denúncia anônima foi realizada informando sobre o cativeiro dos animais que foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia do Meio Ambiente. Durante a apreensão, uma pessoa não identificada foi conduzida para a delegacia. Produtores rurais podem emitir sua própria nota fiscal eletrônica com um certificado digital próprio. Repórter Daniela Castro. Os produtores rurais do Maranhão que promovem as atividades do agronegócio e que possuem inscrições estaduais de contribuintes do ICMS como pessoas físicas já podem emitir as notas fiscais eletrônicas em seus próprios emissores, sem precisar emitir a nota fiscal avulsa eletrônica pelo portal da Cefaz na internet, utilizando certificados digitais próprios. Com essa alternativa, os produtores poderão ter mais autonomia para emitir seus documentos fiscais de vendas de grãos, gado e outros produtos agrícolas, com mais estabilidade e agilidade, sem depender da nota fiscal avulsa emitida pelo portal e com o certificado digital da Cefaz. De São Luís, Daniela Castro. Veículos e computadores foram doados à instituição de ensino da cidade de São Raimundo das Mangabeiras. Todo o equipamento veio diretamente de Brasília. Repórter Yandelo Souza. O IFMA Campus São Raimundo das Mangabeiras e a Delegacia de Polícia Civil do município receberam doações oriundas do Superior Tribunal de Justiça, STJ, e do Tribunal de Contas da União, TCU, respectivamente. As doações foram recebidas pelo chefe do setor de transporte do IFMA, João Batista, Bispo dos Santos, que esteve em Brasília nos dias 12 e 13 de março. O IFMA recebeu do STJ 3 veículos, um caminhão Iveco e 2 carros, um Corsa e um Vectra. A Delegacia de Polícia recebeu do TCU 5 computadores e 5 impressoras, que foram entregues por João Batista Bispo ao delegado Clécio Zotes. Em publicação no Facebook, o IFMA agradeceu o apoio do ministro Raimundo Carreiro do TCU, que mediou as doações. O campus informou ainda que também recebeu do TCU no início do ano 150 computadores e 30 impressoras, também com a colaboração do ministro. Central de Notícias. Informações do blog memoriasdemangabeiras.com.br de São Raimundo das Mangabeiras e Yandelo Souza. Esporte. Na noite dessa terça-feira, Sampaio e Imperatriz iniciam a decisão por uma vaga na final do Campeonato Maranhense de 2019. Classificado como vice-líder, o Cavalo de Aço entra em campo com a vantagem de jogar pelo empate no placar agregado para ser finalista do estadual. Pelo lado do Sampaio, o técnico Julinho Camargo contará com força máxima após poupar os titulares na vitória por 1-0 diante do Bahia, na despedida do time pela Copa do Nordeste. O goleiro Andrei, que ficou fora das últimas 2 partidas, deve reassumir a vaga. O confronto entre Sampaio e Imperatriz acontece às 20h15 no estádio Castelão, aqui em São Luís. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Fale conosco pelo WhatsApp 989-8305-1572. Acesse o nosso portal centraldenoticias.radio.br. Siga a Central de Notícias nas redes sociais, no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. A técnica do Jornal Central é de Jami Chaves e hoje a apresentação foi de Tereza Cristina. Estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário, aqui na sua emissora. Até lá.
Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Nesses 4 anos, o governo trabalhou junto com a população e mudou para melhor a vida de cada maranhense. Mais policiais este ano, chegando a 15 mil, a maior tropa da história. Inauguramos Chapadinha e agora já são 10 hospitais novos. Tem ainda o Uninar e a Clínica Odontológica Sorrir em São Luís. Uma escola digna construiu e reconstruiu mais de 800 escolas municipais e estaduais. E agora com o IEMA e os centros Educamais, são mais de 50 escolas em tempo integral. O Bolsa Escola investiu mais de 130 milhões de reais para estudantes comprarem material escolar. O Mais Asfalto pavimentou mais de 3 mil quilômetros de ruas e avenidas. Tem mais lazer com os parques ambientais em São Luís, Balsas, Codó e a Beira Rio em Imperatriz. E juntos vamos continuar avançando.